Economia, política, comportamento, psicologia, questões comunitárias. A pauta dessas conversas aqui no Presença é muito diversificada. Uma delas, por exemplo, é meio transversal. Ela está sempre presente e recorrentemente, não só nesse trabalho que a gente desenvolve aqui na RTV, como o trabalho que a gente desenvolve ao longo das últimas 4 décadas em alguns veículos de comunicação do Espírito Santo. E uma pauta recorrente é a cura e as vertentes da cura, pelo que isso pode significar e que vai um pouco além do que a gente chamaria do conhecimento científico convencional ou de um saber já cristalizado. A gente fala das perspectivas e das possibilidades da cura, claro que devidamente experimentadas e testadas. Hoje nós vamos falar de assuntos dessa natureza. Eu vou conversar com a terapeuta integrativa Loirine Zanon a respeito desses assuntos, principalmente da qual ela se ocupa mais predominantemente, que é a reflexologia. É com a Loirine Zanon, então, que eu passo a conversar. Eu já fiz uma apresentação para você também, estou falando para o telespectador, mas estou falando para você também, entendeu? É uma proposta da gente estar sempre discutindo aqui as vertentes da cura, as perspectivas da cura, que às vezes fogem do cânone acadêmico e científico, né? A reflexologia, por exemplo. O que é a reflexologia? A reflexologia é uma técnica, ela é uma técnica milenar, onde ela tem o princípio de ativar as terminações nervosas no pé e essa ativação passa pela medula através de um sistema bioelétrico e ativa as informações no cérebro e ele ajusta o seu sistema como um todo. Então a gente consegue, através da reflexologia, cuidar desse cliente na saúde física e a parte também emocional. Você está atuando como terapeuta com essa especialidade, com essa abordagem há quanto tempo, Loirine? Há quase 10 anos já trabalho com a reflexologia. E você constata uma resolutividade de fato? Sim. Eu tive algumas experiências, né? E até como a reflexologia chegou na minha vida, foi porque eu adoeci e eu tinha uma visão muito cartesiana, como a gente já havia conversado, e uma pessoa que fazia reflexologia me ofereceu essa técnica e eu muito incrédula, mas ela simplesmente me ajudou a entender que eu precisava apenas estar presente, que a técnica de certa forma ajudaria eu a ter essa conclusão pelos próprios resultados. E eu tive um resultado fantástico e hoje eu virei terapeuta por conta disso. Quais eram os problemas de saúde que você tinha? Eu tive uma tireoidite de Hashimoto e eu tive artrite reumatoide. Então eu me tratava com vários médicos. Limitante, bem limitante. Limitante. Eu cheguei a ponto de quase não conseguir mais caminhar e dores e tomava medicamentos fortíssimos, né? E poucas sessões ela conseguiu me ajudar a sair daquele quadro. Então eu tive uma melhora muito grande física e entendi que tinha uma parte emocional envolvida. E ela, como uma boa terapeuta, conseguiu me ajudar a entender esse sistema como um todo. Quer dizer que você nunca faz uma abordagem estritamente orgânica. Então nós somos integrados, né? De certa forma, físico, emocional, espiritual, o sistema nosso ele tem vários caminhos aí que precisam ser ajustados. Mas aí nesse caso a reflexologia ela contempla essa abordagem dessas 3 dimensões? A gente consegue porque cada órgão ele tem a sua frequência emocional. Então quando um cliente chega para a gente com uma questão física, a gente já consegue identificar questões emocionais que esse cliente tenha. E também na reflexologia na qual eu trabalho, o pé ele tem alguns significados, né? Então quando a gente olha para o pé daquele cliente, ele já traz informações nas quais a gente consegue trabalhar com esse cliente, também a parte emocional. Tipo como, cita um exemplo assim, o que você vê no característica do pé, o pé pronado? Calosidade, o formato dos dedos, da unha, porosidade, machucados, calos, tudo isso influi, pintas, tudo isso tem uma informação. Aqueles risquinhos que a gente tem também, tudo isso traz uma informação, né? E aí a gente consegue olhar para o pé daquele cliente e saber se ele
tem a mente mais rápida, se ele não tem, se ele está apático, se os órgãos estão de acordo, né? Então a gente consegue ter uma primeira análise só olhando para o pé desse cliente. E com relação à planta dos pés, provavelmente há uma correspondência entre as áreas da planta do pé e os órgãos? A gente Na tem... acupuntura existe isso. E também. Então, o nosso pé, ele tem as terminações que são correlacionadas ao sistema, né? Passa igual eu falei, pela medula, os nervos raquidianos, então nosso corpo ele é todo interligado. Então, nós temos, na reflexologia, ela trabalha principalmente com o pé, mas a gente tem essas terminações também na mão. Se eu quiser trabalhar o seu corpo por inteiro, eu vou trabalhar pé, mão e a orelha, né? Que se você olhar, um feto de cabeça para baixo. Então, tá todas essas informações, né? E por ali você inclusive faz diagnóstico. Diagnóstico também. A gente não seria diagnóstico a palavra identifica, que a gente, isso, né? Identifica distúrbios. Isso, a gente identifica distúrbios, porque na orelha também marca. E a gente usa a acupuntura ou a reflexologia auricular também para estimular. E aí, nesse caso, a prescrição meio de estímulo. Porque na acupuntura você trabalha com sedação ou tonificação, basicamente, né? Isso. Você corrige excesso ou carência de energia. Isso, e na reflexologia a gente trabalha com estímulo, porque o próprio corpo ele entra em equilíbrio também, né? Isso Entendi. Também é muito similar, o princípio é praticamente o mesmo. Uhum. E no caso da ressolutividade, ela é prescrita para além daquilo que ela serviu para você, que foi maravilhoso, claro. Sim. O que mais ela eu falo que nós tratamos todo mundo que tem pé, né? Mas a gente trata crianças de uma certa idade, porque ela não fica quietinha na cadeira, e até pessoas de idade e tudo mais. E nós trabalhamos não só as partes físicas, né, as doenças físicas em si. Nós trabalhamos emocional, estresse, ansiedade, pânico, questões emocionais também, porque se a gente equilibra o físico, automaticamente a gente ajusta aquele sistema, né? Então conseguimos trabalhar todo mundo. A presença hoje é da terapeuta integrativa Loirine Zanon. A gente volta já. Voltamos com a presença da terapeuta integrativa Loirine Zanon. Você estava falando a respeito de reflexologia e, na verdade, temos outros assuntos sobre os quais você se ocupa também, inclusive à frente desse instituto que vocês estão criando aqui em Vila Velha. Isso. Como é que é o nome do instituto? Instituto Runa. Runa. E vocês vão disponibilizar que tipo de abordagens terapêuticas? Nós vamos disponibilizar o máximo de abordagem de terapias integrativas, né? Iridologia, reflexologia, psicólogos, nós vamos nutrição, teta healing, cura reconectiva, reconexão, barra de axis, né? Nós vamos disponibilizar o máximo que a gente pode, porque são técnicas ainda um pouco conhecidas e a gente gostaria de disseminar isso para as pessoas, saber que tem essa possibilidade e junto com a medicina tradicional, porque aqui é importante entender que a gente não exclui nada. Se o cliente ele já chega com tratamento, a gente vai integrar aquele tratamento, né, para um bem maior. Na verdade, quem busca excluir é a medicina tradicional. Ela, quando pode, ela exclui. É aquela questão do paradigma científico, né? Loirine, você fazia o que antes de você estar acometida desses males físicos aí que levou a alma, um espírito de boa vontade de te apresentar? Você fazia o quê? O que você fazia na vida? O que você era? Eu trabalhava em banco, eu fazia gestão de finanças e eu estava muito doente. E os médicos, inclusive, me desenganaram, que se eu tivesse viva até os 30 anos, eu estaria numa cadeira de rodas. E aí uma boa alma me conheceu, eu morava numa cidade do interior, e ela me apresentou a reflexologia e eu larguei tudo para ser terapeuta. Então esse testemunho que você dá, você foi cobaia de si mesmo. Exatamente, testou isso em você. Isso que mais me motiva, né? Porque embora ainda seja um pouco conhecida as técnicas que eu trabalho, a reflexologia é a que eu mais, né? Eu quero fazer esse papel de
levar as pessoas que têm possibilidades de cura. Quando eu falo cura, é curar o sistema como um todo, a gente se autocurar também. Então, nós somos um sistema completo e nesse sistema a gente é meio bagunçado, perdido. Então, é se descobrir e se autocurar. Alinhar, né? Alinhar as várias dimensões, exatamente. Né? Alinhar as várias dimensões. Então, posso dizer que eu nasci de novo. Eu sou grata a todas essas doenças que eu tive, porque hoje eu estou aqui por conta disso. Quer dizer, todo o trabalho que você despende desde então é no sentido de dar essa chance aos outros. Exatamente. E um pouco de agradecimento também, né? De gratidão. Gratidão. Mas o perfil das pessoas que você tem atendido mais recorrentemente, mais regularmente, quais são os distúrbios ou problemas que eles apresentam? Principalmente sintomas físicos de dores e as questões emocionais de conflitos mesmo, conflitos existenciais, né? Sim. A nossa sociedade, ela cobra muito do ser humano, que eles têm que ser o melhor, estar sempre bem, e o sistema vai nos engolindo. Então, esse é o maior público que eu pego, as pessoas muito perdidas, com dificuldade, eu diria assim, de andar para frente. Depressão, pânico, ansiedade, estresse. Ansiedade então é impressionante, muito, né? Muito. Virou gripe. Exatamente. E a maioria desses clientes já tomando medicamentos ansiolíticos, né? E tudo mais, então, sem saber lidar com isso. E vem buscar uma forma de aprender a lidar, porque a gente não vai conseguir tirar isso, né? É ajustar isso. E aí essa é a busca maior. Ou seja, a pessoa tem que se engajar na autocura, né? Exatamente, porque eu falo assim, o terapeuta, ele tem o papel de orientar e ajudar, ele não tem a responsabilidade. Eu falo por experiência própria que eu criei aquelas doenças, porque a minha mente só reconhecia aquele padrão. Quando eu entendi que eu poderia mudar um padrão de crença, eu mudei a minha vida. Então, eu busco ensinar esse meu cliente que ele tem a possibilidade de mudar a vida dele. Se ele mudar e acreditar no novo padrão e trazendo a autorresponsabilidade. Ou seja, ele é responsável diretamente pelo que acontece a ele. Exatamente. Então, nós vamos orientá-los, né, ajustar esse corpo físico, emocional, né, seja espiritual, mas a responsabilidade vai cair sobre o próprio cliente. Nós não fazemos milagres, né? Bom, o nosso tempo está se encerrando, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã, quando estaremos dando sequência à conversa com a terapeuta, com a Loirine Zanon, que vem nos compartilhar conosco uma abordagem de cura que pode ser, para alguns aspectos, em alguns casos, talvez a sua, quem sabe. Espero você, até já.